dizer assim, o julgamento final. Então vi um grande trono branco, aquele que está sentado nele. A terra e o céu fugiram da sua presença e não foram vistos mais. Vi também os mortos, tanto os importantes como os humildes, que estavam de pé diante do trono. Foram abertos livros e também foi aberto outro livro da vida. E os mortos foram julgados de acordo com o que cada um havia feito. A palavra do Senhor nos diz, nos advertindo do julgamento. Jesus há muito tempo ele se fez carne, ele veio habitar no meio do povo. E ele já vinha falando do quê? Do reino dos céus. Profetas antes de Jesus vieram falando de Jesus Cristo. E Jesus Cristo veio falando do céu e do Pai. E Jesus Cristo, ele morreu e ressuscitou. E a palavra fala que um dia haveria um julgamento. E a palavra do Senhor nos diz, muitos discípulos, muitos apóstolos de Deus já anunciavam os fins dos tempos. Que os fins dos tempos chegaria. E Daniel vai dizer que quando chegasse perto, a ciência se multiplicaria, o conhecimento. Outro diz que a maldade se multiplicaria também. E o que a gente tem visto é a ciência se multiplicando a cada dia mais. A cada dia que passa, a tecnologia toma conta. E ela não toma conta só de uma coisa, ela toma conta do mundo inteiro. A tecnologia, ela está tomando conta do homem. A tecnologia, ela está tirando emprego de pessoas. Porque isso é a ciência que Daniel falava que ia se multiplicar, que ia se aprofundar em conhecimento, a sabedoria do povo, da humanidade. E cada dia a gente tem visto que as coisas estão se tornando cada vez mais fáceis para o ser humano, mais difícil para eles viver com isso, porque a tecnologia tem tomado seus lugares, vai tomar o lugar do ser humano. O ser humano, ele vai ser substituído sim, por quê? Pelas máquinas, pela ciência, pelo conhecimento, pela tecnologia, porque está dando uma facilidade. O homem está achando muito fácil. Hoje não precisa você enfrentar mais uma fila de banco. Você tem a facilidade de tanto transferir um dinheiro para você aqui ou pagar uma conta, porque a tecnologia fez isso. Então o Senhor falando tudo isso, e Ele diz que momentos difíceis vai vir sobre a terra, até que venha o fim de tudo, até que chegue o grande juiz. E desse juiz, ninguém pode fugir da presença dele, nem do juiz e nem do juízo de Deus. Haverá, sim, uma sentença para cada um de nós. Todos que estamos aqui compareceremos diante do trono de Deus, seja para ser condenado, seja para ser absorvido, mas a gente vai enfrentar esse juiz. Então, nesta tarde, eu te convido, entre pela misericórdia do Pai, que Jesus Cristo, Ele está voltando. A gente está achando que está pensando que as coisas vão melhorar. Não, as coisas vão se estreitar, vai ficar estreita, as coisas vão se apertar, as coisas vão ficar difíceis, o desemprego em alta escala, a fome em alta escala, a peste também a cada dia. Então as coisas vão se estreitar porque é palavra de Deus. A palavra do Senhor, ela não mente. A palavra do Senhor, ela nos adverte e nos alerta. Para quê? Para que a gente venha se preparar. Porque Paulo dizia que vai vir tempos trabalhosos, onde os homens se tornariam amantes de si mesmos, presunçosos, avarentos. E o que a gente vê hoje? Homens orgulhosos, vazios de Deus e cheios de si mesmos. Homens que não ligam um para o outro. Homens que não estão nem aí. É por isso que tem tanta gente passando fome. Sabe por quê? É porque os seres humanos, nós ignoramos essa situação. Às vezes no celeiro da gente está cheio que está derramando, mas muitas vezes a gente não se compadece do outro e não ajuda. O homem, muitas pessoas passam fome, não é porque Deus é ruim, não é porque Deus, ele não é justo, é porque nós somos injustos, é porque nós queremos ganhar para nós, não queremos dividir com o outro. O homem morre de fome, pessoas morrem de fome, não é porque Deus não está germinando a semente, pelo contrário,
é por causa da ganância do ser humano. É por causa da ganância do outro que tem outros padecendo de fome. É por isso, não é porque Deus não manda, não é porque Deus não dá. Deus dá. É o ser humano que é ganancioso, cheio de si mesmo, é presunçoso e prepotente e é cheio de si. Então, nós passaremos pelo julgamento de Deus, conforme o que temos plantado, conforme as nossas escolhas, conforme o que a gente tem feito. Deus, ele não vai julgar nós se a gente for inocente, e ninguém é inocente diante de Deus. Todos nós temos o pecado, todos nós somos pecadores, e todos nós passaremos pelo juízo de Deus. Então, nessa tarde, eu te convido a estar debaixo da misericórdia de Cristo. Enquanto Jesus Cristo, ele é advogado, ele está advogando a minha e a sua causa. Enquanto Jesus Cristo é seu advogado, ele tem a estratégia para te defender. Ele tem o argumento para te defender. Mas no dia que ele estiver sentado como juiz, ele já não vai mais te defender. Ele apenas vai bater o martelo da sentença. Ele apenas vai bater o martelo e aí a gente vai saber se seremos julgados e condenados ou seremos julgados e absolvidos. Julgados todos nós seremos. Agora absolvido só Deus sabe. A gente já sabe mais ou menos o que é que a gente está prestes a colher. Olhe bem para o que você está plantando. O que a gente planta é a consequência que a gente vai colher na frente. O nosso plantio de agora será a colheita de amanhã. Então observe o que você está plantando. Queira plantar a boa semente. Faça o que é reto. Entre no caminho que é Cristo Jesus. Entre pela porta que é Cristo Jesus. Aceite Jesus como seu único e suficiente Salvador. Porque Cristo, ele está vindo. Cristo, ele está vindo para buscar o seu povo. E nesse julgamento só vai ser absolvido aqueles que andou na verdade. Aqueles que amaram a luz e deixaram as trevas de lado. Aqueles que abandonaram o caminho largo e escolheram entrar pelo caminho estreito. Aqueles que estiveram sendo fiel à palavra de Deus. Jesus, ele está voltando. Mas antes que ele volte, ainda há tempo para nós. Pode ser uma fração de segundo, mas se você está respirando, significa que você tem uma oportunidade, e a oportunidade é essa: Jesus está voltando.